Bom, é, boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje novamente com as nossas palestras de geocultura, que tem desde junho ocorrido aqui na verdade de maneira online, né? Promovido pela Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Geociências da USP, né? Então nós temos feito essas palestras a cada 2 semanas. Já tivemos palestras de várias partes do mundo e do Brasil. E hoje nós vamos... quem vai dar a palestra para a gente é a Denise Ursulino. A Denise é geóloga, formada na Universidade Federal do Ceará. E ela vem trabalhando, né, no Centec faz bastante tempo e vem trabalhando com o tema de educação ambiental. E hoje ela vai tentar, por meio de vários exemplos de viagens por aí que ela tem feito, de vários locais, falar um pouco da relação entre a geodiversidade e a educação ambiental. Agradeço a todos pela presença e vou deixar vocês agora com a Denise. Ok, boa noite, namastê. Obrigado, Glorinha, pelo convite. Fiquei muito empolgada, porque é sempre gratificante, né, mostrar imagens, né, das viagens que a gente faz, né? Eu sou professora do Centec já há 16 anos e ensinava cursos tecnólogos, formações de tecnólogos na área de saneamento, e hoje trabalho no CVTEC São Gonçalo do Amarante com a parte do curso técnico em meio ambiente. Então, são duas coisas, né, nomes que fazem parte dessa formação dos meus alunos, né? A geodiversidade, a partir da disciplina, né, noções de geologia, e a educação ambiental, onde eu tento transmitir, né, essas informações. Então, revelar a geodiversidade é aprimorar o conhecimento, é ampliar a conscientização sobre a importância da conservação de uma rica diversidade paisagística. De uma certa forma, trata-se de um recurso didático, né? Você ir ao campo mostrar, né, como o processo geológico atua. Se não puder ir ao campo, através das imagens. Então, conscientizar para conservar é o papel da educação ambiental, conforme a lei, né, Política Nacional de Educação Ambiental, que diz que a educação ambiental é um processo qual o indivíduo, né, a coletividade, constrói valores sociais, conhecimentos e habilidades, competência voltada para a conservação ambiental. Então, né, junto às duas situações, né, patrimônio geológico e educação ambiental em prol da sua conservação. Tentei colocar, né, a definição de geodiversidade, são várias pessoas falando, então eu achei uma tarefa, né, tão simples, né, de colocar. Mas vendo e com a prática, né, um pouco da prática que eu tenho, né, a geodiversidade ela se define melhor pela sua importância, né? Então, sabe-se que o conhecimento da geodiversidade contribui para a conservação e preservação do meio ambiente, uma qualidade ambiental, apontando, né, as fragilidades, né, pelo tipo de ambiente que se encontra, né? Então, no frigir dos ovos, né, as limitações do meio físico. Então, compreender aquela geodiversidade é importantíssimo para a gente conhecer suas limitações. Então, essa geodiversidade vai ser, né, apresentada através de imagens, como a Glorinha falou, né, de algumas viagens que eu fiz e do meu estado, né? Então, vamos viajar? Iniciaremos nossa viagem pela Espanha, Paraguai, finalizando no Brasil. Serão reveladas inúmeras paisagens, situações, ambientes que possibilitam conhecer os diversos componentes da geodiversidade. Uma ilustração da teoria. Então, começando pela Espanha,
A viagem teve por objetivo ir para Andaluzia, né? Então, conhecer o sul da Espanha. Então, a viagem à província de Andaluzia, né, teve por objetivo conhecer a Alhambra e o Generalife, que são palácios antigos de belíssima... Não existe palavras para exemplificar, né, adjetivos adequados para falar de Alhambra, né? Então, são palácios assentados na cidade de Granada, tá? Que fica numa depressão, cidade localizada entre essas duas colinas, nome árabe, né? Alsabica, né? E Albazim. E como tem escrito, a melhor coisa foi, né, a viagem pela litorânea, né? Então, saímos de Málaga, né? E de Málaga seguimos pela litorânea, tendo, né, ao fundo, né, ou ao lado, o mar Mediterrâneo, né? Então, aqui nós estamos no sul da Espanha, é o mar Mediterrâneo, e aqui são uma serra, né, que forma um parque natural, que é uma das coisas que me chamou bastante a atenção, e, né, a conservação, né, que a Espanha tem com as suas áreas, né, as unidades de conservação, e todo mundo participa, todo mundo colabora. Então, aqui tem uma saída, né, desse parque natural. Aqui ao fundo a gente pode observar uma rocha metamórfica, né, um xisto. Ele se apresenta um pouco aqui meio avermelhado, já nessas áreas mais esbranquiçadas, né, que a gente pode ver aqui nessa imagem, né, são mar de morros, né, de um material sedimentar, um mármore. Tá? Isso aqui também é outra imagem de satélite, né, de satélite não, orbital, mostrando, ampliando o túnel, né, feito, né, na própria rocha. Tá? Um valor da geodiversidade, né, um valor, eu colocaria como um valor estético, né, bem bonito, né, não passa ônibus, obviamente, né, mas carros, é uma estrada, né, muito bonita, muito interessante. Cada ponto é um flash de tanta empolgação que você fica nesse lugar, né. Chegamos à Alhambra, em Granada, melhor dizendo, né, e aí fomos conhecer a Alhambra, né, e o Generalife, os dois palácios. Esse aqui é o mapinha que a gente recebe, né? A gente entra, aqui a entrada, por aqui, tá? Vem dar a voltinha, e a entrada principal do palácio, né, é essa portinha, tá? A gente já começa vendo ruínas, mas ruínas preservadas, toda talhada, nesse caso aqui, talhada na argila, a madeira também toda talhada, né? Você entra por esta portinha, se depara com este salão, tá? Com colunas bem desenhadas, todas no mármore. No teto, forro de madeira, formando formas geométricas. Tá? Atravessando essa portinha, a gente se depara com essa fachada aqui de comares. Esse é um salão, voltando aqui, esse aqui é um salão de espera para você ser atendido nessa fachada aqui, tá? Então, ele mostra, né, toda a arquitetura dos mouros, que foram, né, os descendentes de árabes que ocuparam o sul da Espanha, né? Foi uma mudança cultural muito grande, né? Uma influência muito grande que se tem até hoje, né? Tudo isso é no mármore, desenhado à mão, né? Aí a gente vê o detalhe, parece que é azulejo, mas não é, são mosaicos, né? Me chamou a atenção, né? Já que nessa época as pessoas, né, os arquitetos, os responsáveis pela construção, né, usar a química já para dar cor, porque isso aqui, como é um mosaico pregado pecinha por pecinha, né? Gente, só para a gente ver aqui o detalhe, né? Isso aqui é uma escrita árabe, tá? Em todas essas fachadas aqui, cada sala
tem uma escrita árabe em louvor a Deus, né, o que me chamou também muita atenção nesse sentido, e aqui mostrando, né, o detalhe, né, do mosaico pregado persa por persa. Então, saindo dessa parte fenomenal, né, do palácio, chegamos a uma outra parte que me chamou muita atenção, o uso do recurso natural, a água, né? A água vem de fora do Rio Daro, tá? Eles usaram uma hidrologia, né? uma engenharia hidráulica fantástica, tá? Para trazer água do Rio Daro, subir, né? E alimentar todas as fontes dentro e fora dos palácios, né? Ela tem uma parte que ela é subterrânea, subsuperfície, né? Ela vem por gravidade, né? Trazendo a pressão, e quando chega dentro do palácio, né? Esses aquedutos, né? E aí também, como eu disse, alimentando as fontes, né? Fora, tá? E dentro do palácio. Aqui nós temos uma imagem, vou mostrar aqui ampliada. É uma canaleta, obviamente, para controlar, né, a água da chuva, mas aqui ao centro, né, a água corre, desce, entra nessa piscina, né, e vai escoando, né, entra para alimentar, como eu estava dizendo, as fontes, e essas aqui são fontes internas, né. Toda essa água, tá, alimenta todo o palácio. O jardim, a aguação em todo o jardim é impressionante, é tudo verde, né? Tudo, a tecnologia é até hoje usada, né? Tá? Os detalhes ainda, você vê cada palacete, né? Cada cidadela dessa tem é de um príncipe, é de um sultão, de uma sultana, a parte onde ficava o banho, tudo isso tinha todo um controle, um critério técnico, né, que não se imaginava, né, se ter. Mas os mouros foram verdadeiros arquitetos e engenheiros. Então, como eu estava dizendo, essa água, né, chegava a irrigar os jardins e tinha essas fontes que se eram, né, para fazer a aeração. Nesse jardim, que já é no Palácio de Generalife, o palácio usado como uma área de lazer, né? Estavam cansados aí de Alhambra, ele ia para o outro palácio descansar, né? E nesse jardim, eis que foi descoberto, né, uma traição, né? Conta a lenda que este cipreste, né, essa plantinha aqui, verdinha, foi testemunho, né, da traição da sultana, né, com esse rapazinho aí, a Benarjari, né, traiu o seu marido, né, está lá estampado no jardim lá de Generalife, né. Então a água foi um recurso natural, né, bem usado, né, e até hoje, né, está lá com as suas canaletas, né, alimentando as fontes. Outro ponto dentro da geodiversidade, né, que me atraiu, me chamou a atenção, porque eu vou para essas viagens, né, obviamente curtir, mas a geologia me atrai, né? Então, passando, né, para a gente visitar o Palácio de Generalife, eu vi essa barranqueira e já vi, nossa, olha aqui a geologia me puxando, né? E aqui é só para a gente mostrar, essa parte é justamente aqui. Tá? Então, a gente chegou, né, fez o passeio por dentro de todo o Palácio de Alhambra, sai, tá? Segue por este muro e a gente vê essa barranqueirazinha aqui, é um córregozinho também passa, né, as muralhas, e aí chega no Generalife. Esse aqui é o jardim da sultana, né, tá certo? Então, esse aí esse ponto que eu observei, isso aqui foi ali naquela barranqueira. E o que me chamou a atenção foi a utilização de imediato do recurso, né? Brasão feito, né? Esse aqui já é brasão dos reis cristianos, já quando eles tomaram Alhambra, né? A Espanha não quis deixar, né? Os mouros tomando de conta, os expulsou. Eles ficaram uns 3 séculos no sul da Espanha, né?
E aí perderam a guerra, foram expulsos. E aí os cristianos, como eram chamados, tá? Tomaram de conta, né, de Alhambra, né? Então aqui foram os brasões feitos, né, com esses sedimentos. E esses sedimentos também, eu observei que eles foram também utilizados na confecção das colunas, né, dentro do palácio, né? Desde aquele do primeiro, no início, né, e até agora, né? Então, a geologia, né, a geodiversidade estava presente, né, desde essa época. Os recursos, né, foram utilizados, tudo próximo, né? Então, um valor se dado pela classificação que se tem da geodiversidade, né? Pode-se dizer que seja um valor cultural, né? Então, você observar toda uma evolução, né, de uso, né, dos recursos naturais, né, em benefício da humanidade. Então, saímos, né, da Espanha, tá? Chegamos com a geodiversidade da América do Sul. Uma coisa completamente diferente, né? A viagem no Paraguai teve por objetivo a gente conhecer as missões, né, e alguns recursos naturais, né, que tivesse pela frente, né? E aí então partimos, tá, para Encarnación, um ponto de referência para a gente conhecer, né, e as missões mais próximas. Outro lugar fantástico, me impressionou, fiquei admirada, impressionada com o Paraguai, né, Encarnación. Aqui é a praia de São José, é uma praia artificial, né? Foi construída justamente para controlar, né, as enchentes, né, que ocorriam nessa cidade, era na parte baixa, depois passou a ser chamada Cidade Alta, né, Encarnación. Aqui é o Rio Paraguai, ao outro lado, né, a Argentina. Me impressionou que não vi nenhum lixo na praia, nenhuma bituca de cigarro, né? Todo mundo educadamente curtindo, participando com jovens. É um centro, né, de turismo aí, todo mundo respeitando, né, a limpeza na praia, né? Então, um recurso natural bem aproveitado, né? Como não poderia deixar de ser, Paraguai, por conta dos jesuítas, né, tem a grande maioria de pessoas religiosas, né, da Igreja Católica. Então, fomos visitar, né, um dos pontos turísticos, a Catedral, né, com seus vitrais vindos de Portugal, muito bonito, né? A Espanha também, mas também com a modernidade, né? Já Encarnación já tem igreja ortodoxa, né? E também a imigração aqui do povo japonês. Essa foto não ficou muito... Deixa eu tentar dar um zoom para mostrar. Mas aqui vem uma cascata, né? Aqueles jardins típicos japonês, né? Então, foi em homenagem à cidade de Encarnación por recebê-los muito bem. Então, já está havendo uma miscigenação, né? Aqui é o detalhe dos vitrais, né? Então, está havendo a miscigenação, né, e Encarnación. Aqui o detalhe, então, o zoom da praia de São José. Você observa, você não vê lixo algum na praia. Então, seguindo viagem ainda pelo Paraguai, chegamos às missões, né? E eu coloquei só duas em apresentação, mas cada uma mais bonita do que a outra, mas essas duas me chamaram mais atenção, né? Pela a questão, o uso dos recursos, né? Certo? A proximidade maior com a geodiversidade. Essa aqui é a São Cosme e Damião, né? A missão jesuíta. Aqui é a igreja, que aos domingos tem missa. Para quem não conhece, né? São Cosme, São Damião. Tá? Essa missão foi, vamos dizer assim, gerenciada por um astrônomo, né? Um jesuíta astrônomo, Buenaventura Soares. Tá? Então, essa missão ela teve um importante papel, porque estudou bastante os astros, né?
o clima, tá? Então, o padre, né, o jesuíta, ele ganhou, inclusive, homenagens na cidade, né? E tem como é o nome? Um planetário para a gente assistir, né? Então, dentro da missão, tem, tá aqui, um relógio de sol, né? Funciona até hoje, né? O relógio de sol. Esse é um poço, né, de água, né? A cacimba, bem preservado, foi um dos poucos que eu vi nessas condições, tá? Essa é a parte onde fica, né, os dormitórios, né, dos padres e alguns índios, tá? Bem conservado, né? Esse é um detalhe das colunas, né, e da madeira, tá? Mostrando, deixa eu ampliar. A gente percebe o encaixe, tá? E o talhe, né, Deixa eu faltar, desculpe. Aqui nessa parte do telhado tem a eira e a beira, né? Que é aquela expressão que se vê que é muito comum nossa, né? Período colonial, sem eira nem beira, né? Então, quando o telhado tinha duas partes para segurar, né? O telhado, uma técnica de construção, né? Mais ou menos do século XVIII, que criou, né? Quando as casas dos ricos aqui no Brasil, quando tinham essa arquitetura, né? Os elementos de edificações, segurando ali os arremates do telhado, tá? E se não tinha a eira e a beira, você era sem eira e nem beira, né? Então, essa é a expressão sem eira e nem beira. E esse equipamento de navegação, que é o terceiro no mundo, tá? Que o jesuíta Buenaventura usava para ver os astros, né? As constelações, as estações do ano, né? Então ele circulava de todas as formas e ao mesmo tempo você obtinha todas as respostas, né? Em termos de meteorologia, astronomia, é um astrônomo esse jesuíta. E a outra missão que me chamou a atenção, tá, em termos de beleza e cuidado, foi a Santíssima Trindade. Tá? A placa não ficou muito visual, né? Mas é porque eu queria pegar a placa e a igreja. Tá? Aqui é a parte do altar, muito bonita. Essa daqui, a São Inácio Mini, são as que eu vi que tem mais desenhos. Deixa eu ampliar para vocês darem uma olhadinha. Tá? Ó, toda desenhada, né? Toda rebuscada, tá? O nosso guia aqui nos levou ao museu e mostrou outras peças, né? Bem desenhada. Eu estou pensando. Opa, desculpa aí, gente. Vou botar o zoom, tirei. Aí esse aqui é aquele, como é o local onde o padre fazia suas orações, né, aos fiéis. E aí perguntaram ao guia na época, né, onde era extraído o material para a construção, né, dessa igreja. E o nosso guia disse que era bem pertinho, num parque chamado Itacaxon, né? Nós fomos lá e visualizei essa pedra, indicando que a pessoa, né, extraindo, né, ó, retirando o material e a plaquinha Itacaxon, e aí a parte da mineração, né, do local onde ocorre a extração propriamente dita. Então, a gente percebe aqui também, que eu chamei a atenção, aqui a questão do processo de intemperismo, né? Uma alteração grande bem nessa parte aqui, que ela está sendo carcomida, ó, percebe aqui, então, uma alteração. Ela tem uma rampa de acessibilidade, tá? É proibido andar nessa parte central. Essa parte, se vocês puderem visualizar, não pise no piso, tá? Ela está meio que afundando aqui, então acho que por cuidado, né?
tem uma área de estabilidade. Então, essa missão Santíssima Trindade me chamou a atenção nesse sentido também, né, da empregabilidade, né, da utilização, da aplicação dos conhecimentos, né, do uso da geologia. Essa foi a parte emocional, né, sentimental que, pelo menos a mim, me tocou, foi quando nós fomos visitar essa tribo de índios, né? Os índios, tem dizendo índio o quê? Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ampliar aqui. Guavirani, né? Comunidade indígena Guavirani, tá? Então, aqui as ocas, suas casas, né? Eles, ao final do nosso passeio, eles cantaram, se apresentaram para nós. Esse é o cacique, né? Esse foi o nosso guia, com a camisa da seleção brasileira, né? Foi ao campo fazermos uma trilha, explicou a função de cada árvore, tá? Tem um nome dela, um nome popular. Esse é o José, nosso motorista, tradutor, né? Que foi uma aula de educação em cuidado com, né, o meio ambiente, com a geodiversidade, com a biodiversidade. Eles mostrou aqui que caçava, mas hoje em dia já não caçam mais. Está aqui só a armadilha, mostrando como é que fazia para caçar o determinado animal a qual, né, estamos vendo na plaquinha. Caminhando ainda na trilha, vi essa placa, né, 260 metros, Canteira Jesuíta São Luís. Então eu fui ver, vamos ver aqui essa pedreira, né, essa outra pedreira, né? Cheguei próximo, só tinha, né, essa gravura, algum material solto, né, mas deixei como, né, como se fosse realmente uma área de extração, tá? Então, aqui eu classifico aqui a geodiversidade como também uma geodiversidade cultural, né? Você tem contato com a geologia, com a natureza e sobrevive dela, né? E aí saímos dessa geodiversidade regional, vamos dizer assim, mundial, né? Chegamos ao Brasil Legal, tá? Brasil Legal, fazendo uma menção honrosa à Regina Casé, a quem eu tenho o nome, né, o apelido, né, ganhei na geologia, o apelido de Regina Casé, né? Estava no Estiveg rapidinho, né? Estava no Estiveg e conheci um japonês da Unesp de Rio Claro, né, o Eduardo, e comecei a curtir com ele. E aí ele foi logo dizendo: você é muito gaiatinha, parece aquela artista da Globo, a Regina Casé. Aí ficou só me chamando de Casé, 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 Regina Casé, e aí ficou esse apelido, né? Então, para muitos, eu sou a Casé, né? Profissional Denise Casé, né? Então, chegamos ao Brasil Legal, a menção aí à Regina Casé. Continuamos a nossa viagem, né? Chegamos ao Brasil pelo sul, né? A Serra Gaúcha, região de relevo acidentado. Chegamos aqui, foi um encontro científico, né? E aí eles, não, vamos curtir Gramado. Isso aí foi primeiro Gramado. Vamos curtir Gramado, vamos deixar a geologia de lado. Mas o primeiro fato, né, lugar que a gente vai visitar foi a igreja de pedra em Gramado. Quando eu olho para o chão, a geologia me chamando a atenção. Até rimou. Eu olhei, né, vi que o piso é de dendrito de manganês, né? Tá? Aí eu só olhar aí a geologia falando alto, a geodiversidade no piso da igreja de pedra em Gramado, né? Fizemos um passeio de jardineira dentro da cidade, mostrando tudo, né, o patrimônio. A parada de ônibus me chamou a atenção por questão educacional, tá? Todas elas têm essa estante
onde tem livros, você pode pegar para ler, pode levar emprestado, traz de volta e traz outros, né? Para sempre ficar reciclando, né? Uma ideia maravilhosa, né? Aqui uma foto mostrando, né, o tipo de arquitetura, né, típica da cultura alemã, né? As árvores tradicionais, né, do araucária, o ipê amarelo, e essa daqui eu não soube conseguir identificar o nome, né? Outro local e outro ponto também muito bonito, dentro de Gramado, né, foi o Lago Negro, né, que é uma réplica, tá, tal e qual do Lago Negro na Alemanha, né? Então, até as espécies vegetais, né, que compunham lá o Lago Negro da Alemanha, tá, estão aqui. Elas fazem parte, né, dessa mata ciliar, né? Aqui a gente pode ver o corpo hídrico bem protegido, né, com a cobertura, né, aí da vegetal, né? Então um lugar sensacional para se visitar, né? Ou se visitar, desculpe. E o ponto chique do nosso passeio, né, foi visitar a unidade de conservação Parque Nacional da Serra Geral, né? Muito bonito, né? De cair o queixo, né? Você vê essas situação em livros, né? Em trabalhos, e você vê o original, né? Então você fica maravilhada com tamanha beleza, né? Então aqui é um mirante, a gente chega, né? Por Camará do Sul, tá? Sai, né? Faz toda aquela na Serra Gaúcha, né? Todo o itinerário, a estrada é bem sinalizada, não tem problema nenhum. Passamos de Cambará do Sul, chegamos ao nosso destino, né? É até às 17 horas, né? O funcionamento do parque. Você tem um determinado ponto onde você deixa o carro, né? E segue a trilha, né? Tá? É essa daqui que nós estamos vendo, ó, que eu estou passando aqui o cursor, é essa trilha, e aí a gente se depara logo com esse mirante, né? Onde a gente observa, né, o entalhe da drenagem, né, a cuesta, a encosta, né? Vê aqui o Rio Grande do Sul, um verdadeiro plano alto, né? O planalto. Tá? Então, a gente fazendo essa trilha, tá? Pelo próprio material, né? Tá? Rochoso, eis que a gente se depara com essa beleza, só porque aqui está pequenininho, mas eu vou dar um zoom depois, tá? Beleza de cachoeira, né? Vários cortes. Nós estamos aqui, tá? No Cânion Fortaleza, né? Tá? O cânion brasileiro. A vegetação é típica de mata ciliar, mata atlântica também, tá? Tem as bromeliáceas, né? Aqui a gente pode observar, né, o vale, um vale em V, a gente vê nitidamente, né? Isso aqui para a sala de aula, eu acho, né, já vou mostrando aí o vale em V, né, início, né, do vale, tá? A encosta, né, o costão, todo um material derrame vulcânico, né? Então a gente fica impressionada com a quantidade de material vulcânico nessa área, né? Um lugar maravilhoso, né? É como se diz, você fica próximo aos deuses, né? Nem é de Deus. Então, saindo aqui desse lugar, nós fomos para outro point, né? Aqui só valorizar, classificação de valor aqui da geodiversidade, né? Eu colocaria como intrínseco, né? Porque é um valor importante né, por si, pelo símbolo em si, o valor, né, a beleza por si só, né? Um lugar desse é realmente belíssimo. Aqui mostrando o detalhe da trilha, né? Aqui a gente pode, no caso, né, observar né, o falhamento, né, as várias direções de falha. Geóloga prevenida já leva a escala. Aqui tem um dique não, preenchido por veio, com quartzo, né, o fraturamento, tá, o piso, né? Aqui já saímos, né, de outra sistema, né, já estamos aqui no pedológico,
né? É um solo que tem bastante humus, tá? Classificado como um cambissolo, né? Ele já está aqui em desenvolvimento. Aqui você vê assim um VT, né? Um solo, um horizonte V, né? Diferente se fosse um neossolo litólico. Logo na sequência mais baixa, isso aí é no alto do parque, no parque propriamente dito, já na saída. Na porção mais baixa, a gente observa esse tipo de material, né? Tufoso, né? Úmicos, né? Tá? Um solo mais desenvolvido, nitidamente observa, né? Os horizontes. E esse solo é que sustenta essa vegetação, né? Bem preservada nessa área aqui no sul do país, né? Então, para brindar esse lugar, né? Fomos visitar as vinícolas, né? Que foi outro grande aprendizado, né? Que tivemos não só do sabor do vinho. Chegamos a Garibaldi, né? Um brinde à sua chegada. E aí fomos visitar as vinícolas, né? Nas Serras Gaúchas, né? Esse aqui foi em Garibaldi, a vinícola Garibaldi. E aí nos deparamos de início logo, né? Com os benefícios do vinho. Tem poder antioxidante, diminui as chances de pedras nos rins, não engorda, protege contra o Alzheimer e melhora a atitude psicológica, né? Então, o vinho é bom demais da conta, né? E aí fizemos um passeio, né, por os grandes barris de vinho que essa vinícola Garibaldi tinha, né, contando toda a história, um mini museu mostrando prensas, né, das garrafas, tá? E ao final, degustação, né? Um brinde com a abertura, né, do espumante com o sabre. Tá! E aí, é pena que foi moscatel, né? Mas tudo bem, né? E aí, ainda mesmo em Garibaldi, fomos visitar essa vinícola, né? Mais rústica, a vinícola Vaccaro, tá? Dessa família aí do nono, ele se apresentou como nono, tá? Bem rústico, né? Ele tinha um porãozinho onde estava, né? Que era a degustação, ficavam os salames, né? Os queijos, né? E aí o vinho que ele, né? E os biscoitos que a nona fazia, né? E o salame e o queijo que ele produzia juntamente com o vinho, né? Então, foi o dia quase todo aqui nessa vinícola, tá? Depois fomos para a outra, mas em termos de grandiosidade, né? Já em Bento Gonçalves, a Salton, nossa, maravilhosa Salton. A gente entra, né? Já se depara com um parreiral aqui na frente, né? Esse é um jardim europeu, aí a sacada que a gente sobe, tá? E aqui em cima, o detalhe, ó, tá? É um relógio de sol, tá? Cravejado, segundo o que nos foi dito, né? Cravejado com pedras preciosas e semi-preciosas, né? Ele também marca, inclusive, as estações, né, do ano, certo? E a Salton nos mostrou, né, com o passeio, né, que nós tivemos com a ajuda da Jucimara Paese, né, que foi no Ciceroniô, tá? Nós conhecemos a indústria, né, moderníssima de última geração, tá? Os barris de carvalho, né, tudo da Salton, e depois fomos à lojinha, né? Fizemos todo esse passeio, né? E aí a gente sai carregado, né? De taça, de champanhe, de espumante, de muita coisa, porque você fica maravilhado, né? Aí conhecemos também a Miolo, né? Então, mas de qualquer forma, essa foi a nossa passagem no Sul, com brinde a todos do Rio Grande do Sul. Então, chegamos ao Sudeste brasileiro, né? Em Guarapari. Tá? Em Guarapari, nós fomos apresentar um trabalho justamente com a questão de recuperação de áreas degradadas, né? E chegamos lá em Guarapari, já passando, sobrevoando, já vimos a beira-mar, tá?
e toda o marzão, né, com rocha, né? Então já veja aí a geodiversidade, né? Então chegamos em Guarapari, fomos à procura, né, de passeios, como, né, conheceríamos melhor a cidade. Tá? Guarapari, ela é uma cidadezinha de, vamos dizer, de final né, de foz, né, de rio, tem manguezal, né, tem essa parte onde fica aqui os navios, passeios, como é o nome? O estuário, né? Tá? E aqui, então, no estuário, a gente pega o barco para fazer o mar por toda essa orla aqui de Guarapari, né? Tá certo? Então, a gente vai... deixa eu só trocar aqui. Ao sair do estuário, logo a gente vê esse afloramento no mar, tá? A imagem de São José, pedindo proteção para a cidade, né, de Guarapari. Seguindo pelo barco, a gente se depara bem no centro, aqui a beira-mar, né, deles. Ela estava passando na época por urbanização, mas esse aqui era o point agora. Uma coisa me chamou muita atenção aqui em Guarapari foi que fachada de edifícios, calçadas, placas de loja, tudo de granito, né? Também não é à toa, Espírito Santo é o maior, né, produtor e exportador de rocha ornamental do Brasil, né? Seguindo viagem, a gente vê aqui a Guarapari, né, tá? E aí o mar de morros, né, é bastante acidentado, são granitos ignices, né, que se observa, né, em Guarapari, né? Continuando ainda o passeio de barco, a Pedra da Gaivota, tá? Que a gente vai chegando próximo, né? Elas alçam voo, né? Fica aquele muito bonito de se ver. E aí nos deparamos com a Pedra do Jacaré, que é as gaivotas, e aí a Pedra do Jacaré, chegando mais próximo, né? Então aqui a gente observa, né, a atuação do intemperismo na rocha, tá? Formando aí um jacaré, a geodiversidade presente. Reza a lenda que esse jacaré saía do mar para proteger a comunidade, né, de pescadores que tinha, né, ali próximo. Então, continuando o passeio, a gente pode observar que tem porções ainda de preservação, são as praias mais acidentadas, né, com mais rochedos, mas é uma cidadezinha muito ocupada, casas de veraneios, né? A gente pode observar a geomorfologia do lugar, né? Bastante acidentada, e a ocupação. Veja, não é à toa realmente que é o maior produtor de rocha granítica, né? Do ornamental. O Léo, né? Um colega, um amigo nosso da Geologia do Paraná, trabalha aqui em Santa Catarina, ou no Espírito Santo, desculpe, no Espírito Santo, tá? Lá no CETEM, né? Com essas rochas belíssimas aqui do Espírito Santo. Um outro ponto legal de Guarapari, Guarapari é muito bonito, né? Tem a famosa areia monazítica, né? Tem um aquário que dá para se visitar, né? Tem muita coisa para se ver, né? É uma diversidade geológica e biológica muito grande, né? Que eu observei em Guarapari. Esse é o parque Morro da Pescaria, é uma unidade de conservação municipal, né? Você chega, tem uma recepção. Lá na recepção você se identifica e faz a trilha, tá? Para conhecer, né, a vegetação, a fauna e a flora, né, do lugar. A gente se depara aqui, porque também tem uns passeios, um ancoradourozinho. Você chega já ao final da trilha, encontra as bromeliáceas, né, as plantas peculiares do tipo de ambiente que se formam, né? Foi essa rocha que me chamou a atenção, né? Deixa eu ampliar.
Tá, então aqui ó, veio preenchido, né? E aqui essa preenchimento em forma de estrela. E aí eu ampliei, peguei maior, olha aí, tá? Os diques preenchidos. Alguém aqui tentando, né? A pesquisa ia destruindo o afloramento, mas parece que fizeram só um furo, 2 furos para testar e verificar, mas o material. A gente observa aqui também uma falha, ó, material. Então a gente vai para um lugar para espairecer e acaba, né, observando todos os detalhes, né, do lugar. Né? Um lugar muito bonito. Eu fiquei maravilhada, né, com Guarapari, com o Espírito Santo de uma certa forma, mas especificamente Guarapari. Então a gente se despede aqui do Sudeste, né, para chegar no Nordeste. Ei, lugarzinho bom! Esse aqui foi um dos lugares mais bonitos que eu visitei no nosso país. Tá? Agora é a vez do Nordeste. Viva Lençóis, na Chapada da Diamantina. Essa imagem não ficou muito legal, porque foi pequenininha, né, de carro na entrada da cidade de Lençóis. Né? Então, a gente entrando, já se depara com a Chapada logo na frente, a Chapada da Diamantina, né? A cidade de Lençóis, né? Estilo colonial, imperial, né? O coreto, o famoso coreto. Tá? Nós chegamos aqui em Lençóis para fazermos uma trilha especificamente, né? Uma trilha de 3 dias, né? Mas conhecer, praticar esportes radicais, né? Fazer o usufruir, né? Fazer um geotour, né? Literalmente no lugar, né? Então nessa trilha de 3 dias o objetivo era conhecer a Cachoeira da Fumaça, tanto de baixo como na parte de cima. A Cachoeira da Fumaça tem 380 metros de altura, né? Então, iniciamos a trilha, né? Uns dias depois que nós chegamos, né? Então, fomos por trás da cidade, né? Iniciamos a trilha. Nesse ponto aqui, nessa cota, nessa altura, nos foi mostrado o rio, tá? Esse rio estava, né, na época, porque foi em 2004, então ele deve ter melhorado suas condições. Ele estava bastante degradado por conta da extração do garimpo, né? O garimpo do ouro, tá? Diamante, desculpe, do diamante aqui em Chapada Diamantina, em Lençóis, né? Tá? E aí, subindo, né, a gente observou esse material, né, sedimentar, tá? Conglomeráticozinho aqui, essa é a porção mais grosseira. A gente observa aqui essas estratificações, né? E junto com o rejeito desse material é encontrado, né, quartzo hialino em forma de drusa e outras espécies também, né? Eles vendem turmalina, água marinha, né? Tudo oriundo desses rejeitos aí que eles encontraram. Né? Então, continuando a trilha, tá? E nos deparamos com esse conglomerado, né? Já mais grosseiro, tá? Essa feição que a gente está vendo é a mesma aqui, né? Essa é a cachoeira do escorrega, né? Não é igual a de Maromba, né? Mas ela é uma escorrega bem legal. Tá? Então, esse material é o mesmo desse aqui, certo? E aí, nesse ponto, logo depois daqui, o que me chamou a atenção, aqui é a nossa escala Edenise, tá? Foi esse ponto aqui, tá? O numerado bastante friável, né? Alterado ao ponto, né, de se desmanchar em pó, a gente pode perceber aqui, e ao lado, tá? Bem ao lado, né? O conglomerado cimentado, né? Vamos dizer até cristalino, né? Então aqui um processo geológico atuando nesse ponto aqui, né, da Chapada. Então início da trilha, tá? E aí a gente seguindo viagem. Aqui paramos para o banho, obviamente, né, na Cachoeira do Escorrega e seguimos viagem. Aí
seguir viagem, a gente sobe morro, como a musiquinha da geologia diz, né? Sobe morro e quebra pedra, né? Então a gente não estava quebrando pedra, mas estava subindo morro e descendo morro, né? Tá? A gente se deparou com situações como essa, né? Uma geomorfologia muito bonita, tá? As cuestas, né? O vale aqui em forma também de V, né? Tá? Bem no início da sua formação, o material arenítico, tá? Estratificado, né? Tá? Isso aqui a gente desceu. Tá? Então, vejam o nível de adrenalina que a gente passou nessa trilha, né? Foram 3 dias trash mesmo, tá? Os guias levavam os alimentos e a gente levava a própria comida e roupas, né? Esse ponto aqui eu postei mais, né? Não só o fato de estar pegando a água de uma fonte limpa, que foi garantido, né? Mas mostrar também a atuação, né, dos processos do intemperismo, o biológico, né, atuando, né? Então, feita a trilha, que foi de 3 dias, e lugares maravilhosos, situações assim extraordinárias, no outros dias, né, fomos conhecer, né, a parte mais, vamos dizer, ampla, né? Os monumentos, onde ficavam os monumentos geológicos, tá? Da Chapada Diamantina, né? Aí esse aqui é o Morro do Pai Inácio, né? Entramos por engano nessa estrada, né? Então aqui é o Morro do Pai Inácio, mas aqui o melhor do engano, né? Foi que a gente observou assim de frente o Morro do Camelo, né? Um monumento fenomenal, né? Tá? E aí aqui a gente observa, né, já diferente daquele outro ponto do vale em V, aqui já o vale, né, aberto, né? Então aquilo que a gente vê em livros, né, a gente vê na realidade e passa, né, essas situações, né, para outras pessoas se sensibilizarem, se conhecerem, se informarem, né, sobre a geodiversidade. Então, saímos da parte, né, de turismo geológico, né, e aí fomos para a parte radical, digamos assim, né, mas ainda é um ecoturismo ou um turismo geológico, né. Chegamos aqui na caverna da Gruta do Torrinha, né, as agulhas de aragonitas, né, muito bonito o lugar, tá? Esse aqui, né, os estalactites, os estalagmites, né? Esse aqui se formou o Morro do Camelo, né? Aí é um olhar, né, bem crítico, né? Você percebe assim, uma aparência, né? Essa é a Gruta do Poço Azul, já um material calcário, né? O reflexo fica, né, azulado, né? Pensa-se que é raso, mas é fundo, né? É um mergulho que você faz, né, de superfície, né? Muito bonito lugar. Essa é a Gruta da Pratinha, né? E a equipe que estava, a gente percebe aqui o material, parece um Varvito, me lembrou o Varvito de Itu, né? Muito bonito lugar, tá? Essa é a parte que o arenito é mais compacto, né? Tá? Onde ocorre os esportes radicais, tá? No caso, aqui é a tirolesa, e ao lado, né, a Cachoeira do Poço do Diabo, que aí tem, né, aqui, ó, a tirolesa, né? Certo? Então, aqui a gente para com essa parte, né, de turismo geológico, tá? E aí a gente vai para a apresentação da biodiversidade, que ela apresenta, né, espécies, né, tanto da caatinga, cerrado e da Mata Atlântica, né? Então esse lugar é muito bonito. Eu fiquei realmente, em termos de natureza, maravilhada, né, com a Chapada da Diamantina, né? Tá? Então, agradecer, né, antes de mais nada, as fotos, né, da Daniela Gaspar, né, que conseguiu
por sua visão biológica, né, por boa bióloga que é flagrar, né, aqui uma aranha, né, degustando um inseto de asas, né? Então você que já vê a relação ecológica, né, predação, né? Nesse outra imagem, tá? Você percebe aqui uma aranha camuflada, né? Também outro tipo de relação ecológica, a camuflagem, né? Tá? Nesse daqui, essa abelha se deu mal, né? Foi um flagrante louco que Daniela percebeu, né? A abelha, né, se suicidou, está espetada pelo o espinho do mandacaru, né? Lá no Morro do Pai Inácio. Deixa eu ampliar aqui para vocês darem uma olhadinha no detalhe, ó. O inseto, né? Que voa, né? A aranha, né? Quando você vê aqui ampliada, você percebe nitidamente a aranha, mas quando você dá a reduzida, né? Você não percebe, ela se mistura com a cor, né? Acho que é o feldespato. Tá? E aqui, olha a aranha, a abelha espetada pelo espinho. Que dó. Esse aqui foi um outro flagrante muito bonito, que nós fizemos um passeio, tá? No mini Pantanal, que tem lá na Chapada da Diamantina, né? Lençóis. E aí a gente observou aí o galo campina, cabeça vermelha, como a gente chama, aqui no Ceará, e ele já está em processo de extinção, né? Então é importantíssimo, né, esse tipo de unidade, né, que preservam, né, essas espécies. Esse é um calango curioso, né? Desculpe, onde a gente ia, né, ele se chegava, né? E principalmente se tivesse algum pedaço de comida, ele vinha comer, né? E essa imagem aqui, pensa-se que não é nada, mas é para mostrar aqui, gente, né, os cupins, tá? Que é chamado de muruduns, tá? A Chapada Diamantina tem muito cupim. Inclusive, eu assisti uns dias atrás, um gringo que mora na Chapada da Diamantina faz uns 30 anos, ele estudou um cupinzeiro próximo de Lençóis, tá? Que tem o tamanho da Bélgica, a cidade, né? Então ele se impressionou, né, com a cidade subterrânea, né? E o que chamou mais a atenção dele, ele dizendo, tá, que eram cupins que tinham, pelo método de datação, tá, mais de 4.000 anos. Né? Diz que antes das pirâmides, os cupins lá da Chapada da Diamantina já estavam aí em construção, né? Vejam aí que loucura, né? Então, essa é a fauna, né? A fauna da Chapada da Diamantina, tá? E para fechar com a Chapada da Diamantina, com a beleza, né, da fauna ou da flora, tá? Não sei o nome dessa daqui, né? Mas ela é uma espécie de suculenta, gente. Ela tem essas folhinhas bem suculentas. Essa é uma variedade de lírio, né? Tá à venda aí no mercado, supermercado, né? A gente compra. Esse aqui eu não me lembro o nome dela. Tá muito bonitinha, né? Bem diferente, né? Como eu disse, a vegetação, né, típica de Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, né? Então é um bioma bastante, né, diversificado. Isso aqui é uma bromélia, tá? Ela é cheia de umas florzinhas brancas, né? Ela vai abrindo, tá? A orquídea que foi encontrada, né? E essa daqui que eu achei belíssima na natureza, né? Parece que é folhas, né? Mas é a própria folha. Flores, mas é a própria folha, né? Opa, confusão, né? Tá? Que aparenta, né, ser uma flor, né? Então, é com essa imagem que a gente deixa
a Chapada da Diamantina, tá? E aí, chegando, né, ainda continuando no Nordeste, chegamos no Ceará, né? Eu morei alguns anos em São Paulo e cada vez que ia e vinha, eu saía para passear, né? E ainda também passear com os amigos que vinham nos visitar, né? Então, apresentando aqui o Ceará rapidinho. Esse aqui é um mapa de compartimentação, só para quem não conhece, é os que já conhece reconhecer. O Ceará, nessa parte marrom, é um embasamento cristalino, né? 75% do nosso estado é com rocha do embasamento. Esse material, essa coloração aqui cinza, são os maciços residuais, né? Os granitos, a porção seca, tá? Esses são os maciços residuais verdes, né? Vamos dizer, a porção úmida, né? Tá certo? E os extremos é o nosso sedimento, né? 25%. Formação Barreiras, Apodi, né? Chapada do Apodi, Chapada do Araripe, Planalto da Ibiapaba, né? Então, agora vamos apresentar, né, essa porção. Isso aqui é a entrada. Eu cheguei vindo de São Paulo de carro, cheguei pelo sul do estado. Essa é a entrada, tá, do sul do estado, a Chapada do Araripe, tá? Então a gente se entra pela já vendo a beleza da Chapada, tá? Essa imagem aqui foi uma imagem que eu guardei, foi um trabalho que eu fiz aqui em Vargem Alegre, tá? Essa é uma margem de um rio. Esse senhor, esse sertanejo mora aqui, a sua vaquinha mora aqui, tá? É a casa já sendo levada pelo processo de erosão, mas ele firme e forte aqui próximo, né, da água, porque é lugar, querendo ou não, pode-se encontrar água, né, com mais facilidade, né, mas resistindo aos processos de erosões, né. Esse aqui é o nosso vulcão, tá? O Fanólito é aqui próximo, na cidade da Calcaia, tá? Esse é o calcário, tá? Da Chapada do Apodi, em Quixeré, tá? Próximo também da Chapada, né? Esse é o Vale do Jaguaribe, né? Então, aqui o aluvião, tá? Do Vale do Jaguaribe. Nessa área é onde tem, aqui nos vales do Jaguaribe, maior produção de telha, né, tijolos no Brasil, cerâmicas, né, a produção do estado do Ceará maior que tem naquela região, principalmente em Russas, né? Então, esse é o aluvião, onde se extrai a argila, tá? Do litoral, né, mostrando aqui Capuí, nós temos essas duas imagens de Capuí. Essas são as bedrocks. Estou aqui no sentido praia, né? Olhando aqui a formação Barreiras, né? Tá? Na praia, essa é na praia da Peroba. Essa imagem na praia vizinha, a praia de Picos, né? A gente vê aqui de lado, né? Obliquamente a formação Barreiras. Aqui é a praia do Pecém, tá? Com esses eolianitos, tá? São protegidos, né? Esses monumentos, vamos dizer assim, geológicos, tá? Aqui é a praia de Camusim, bem aqui nesse pontinho aqui, tá? Camusim é na desembocadura do rio Coreaú. Outro lado de Camusim, a falésia, né, da formação Barreiras, e o lado, a margem direita do rio, tá? O manguezal, né, e a ilha, né, a Ilha do Amor, né? Lá, ponto turístico em Camusim. Isso aqui é a Serra da Meruoca, tá? Uma vertente que pega chuva, todo lugar seco, e esse único pedaço que está caindo chuva é esse aqui, né? Fenômenos do Sobral. E aqui, representando, né, o arenito do Planalto da Ibiapaba, né, nosso homem escala e forte, Antônio, tá?
segurando a amostra que vai levar para casa, né? Então, essas são as imagens do Ceará, tá? Encerramos aqui nesse pôr do sol, lá na praia do Cumbuco, tá? Tivemos o objetivo com essa palestra, né, mostrar que a geodiversidade ela está nos acompanhando, né, em todas as viagens que a gente vai, e que essas imagens a gente utiliza, né, tanto em sala de aula como um momento como esse, né, para aplicação da educação ambiental, né, informar, né, sensibilizar, para que essa geodiversidade, né, seja preservada, conservada, né, cada vez mais. Tá? Então, o dever cumprido, é hora de curtir. Muito obrigado. Namastê. Pronto. Não estou lhe ouvindo, Glorinha. Tem que ligar o microfone, né? Obrigada, Alguma Denise. pergunta? Nada, Glorinha. Tranquilo. Palestra, assim, só lugares lindos para a gente ter vontade de ir. E ir de novo, né? E ir de novo. Então, me lembrei da viagem para Lençóis que eu não fui, né? Pois Só então. fiquei com vontade de ir dessa vez. O pessoal está falando aqui, todos adoraram, estão achando você mostrou os lugares lindos e mostrou uma geologia de todos. Eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. O que é que faltou das suas viagens de mostrar aí? O que é que você costuma usar também nas suas aulas que você não mostrou nessa palestra? Mas, Glorinha, é a questão dos impactos, né? Entendeu? A fragilidade que eu falei no início da palestra, né? As limitações, né, que a gente observa. Eu não quis mostrar para não ficar tão feio, entendeu? Mas é o que eu uso, entendeu? É justamente eu mostro, né, o formato, né, como se formou, o tempo que levou e a ação do homem, né, para afetar tudo isso, né? Então, faltou, vamos dizer assim, os impactos realmente, né, para mostrar a diferença, tá, entre o conservado, né, e o alterado. A Mônica disse aqui que tem uma pergunta, mas ela tem que Opa! escrever, porque senão eu não consigo saber. Vamos ver aqui se ela escreve a pergunta. E a Costa Rica? Você mostra a foto da Costa Rica? É porque, Glorinha, fica difícil, né? São vários lugares, né? E aí a gente fica naquilo, qual? Mas a Costa Rica é o concurso também. Foi um dos melhores lugares. Ver vulcão, para mim, foi assim uma coisa do outro mundo, né? É aquilo que como eu estava dizendo, aquilo que você vê em livro, você vê na realidade, né? Então, e eu sou a referência, no caso, assim, dos meus alunos. Então, eu sou a testemunha, eu fui, então a credibilidade no assunto aumenta, entendeu? Por isso que eu faço questão de mostrar as imagens, de enaltecer ainda, fazer as piadas, porque para chamar cada vez mais atenção, prender a atenção, né? E fazer com que eles fiquem cuidadosos, né, com a questão ambiental. Só para completar, eu tenho uma aluna que ela não concluiu o curso aqui, né? A Conceição. Fomos ao campo, né? Mostramos, fiz todo esse aparato em sala de aula e fomos a uma saidinha de campo, né? E aí ela, professora, hoje é meu último dia, estou indo viajar. Meu marido foi transferido para Minas Gerais. Nós vamos morar em Governador Valadares.
Foi Glorinha, ela saiu de Fortaleza quando ela chegou já ali na Bahia, né? Chegou no segundo dia na Bahia, já foi logo me escrevendo. Professora, aquilo que a senhora mostrou na sala, eu estou vendo. Nossa, é emocionante, né? Um negócio desse, né? É a mesma coisa, professora. É a mesma coisa, né? E aí ela se empolgou tanto, né? Que assim que chegou já pediu transferência e continuou o curso, né? E ela estava querendo entrar lá, para você ter uma ideia, no curso de técnica em mineração, né? É muito interessante. É outra coisa, né? Mostrar algo que você viu. Exatamente, né? Eu sou testemunha e vou depor, né? Diga-me. Exatamente, exatamente. Ó, estão perguntando aqui por que você, a Eliane, a Débora, por que você não mostrou Rio Claro? Botei o quê? Sobre Rio Rio Claro? Claro. Rio Claro até tinha pensado realmente, né? Mas como o Guarapari, por conta, né, das rochas, das feições que eu vi, né, das estruturas, eu achei mais interessante. Como eu disse, são muitas imagens, né? E a gente fica naquela de escolher, né? Tantas vezes, não, essa não, botas. Mais uma oportunidade, né? Tá aí, de repente, ó, Sim. já, Não, já, mas, estou ó, me Rio auto, Claro. já estou me auto-convidando, Glorinha. Então, ó, Rio Claro tem uma pedreira lá que tem mesossauros, né? Tem fossa Pois de é. mesossauros. Então, Exatamente. importante. A Mônica está falando assim que não é uma pergunta, mas ela está adicionando que a importância da geologia transferência, né? Na viagem lá para o Paraguai, né? Que os arenitos foram utilizados para construir as missões. Sim, né? Foi mais. A gente viu. A gente viu, eu não mostrei aí as pedreiras, né? Era mais argiloso, o material mais argiloso, né? Deu para perceber, inclusive, que eles eram retirados lá em Itacachon, na imagem, né? Eles eram retirados já na forma quadrática, né? Então, ali, para ir naquela forma, né? Era mais a argilazinha. Mas lugar fascinante essas missões, né? Fiquei deslumbrado, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem alguns alunos seus aqui também. Oh, coisa boa. Boa Estão adorando noite. essa palestra. Professora maravilhosa. Uau, eu também Eita. concordo. Muito obrigada a todos. Tá vendo? É bom levar a torcida, né? Que aí... Sim. Alguém tem mais alguma pergunta, Denise, pessoal? Se tiverem, façam agora. Lembrando que esse fica no canal, tá? Então, todo mundo pode acessar depois, pode olhar e pode mandar pergunta para a gente, mesmo depois do vídeo, de assistir o vídeo, né? Exato. Mesmo que não seja online, não seja ao vivo, vocês podem mandar as perguntas que a gente responde. A gente tem como responder aqui. Se eu não souber, eu mando a pergunta para a Denise. A gente responde. A gente responde. Com certeza. Bom, eu queria, então, só teve elogios para sua palestra, todos adoraram. Eu Muito queria, obrigado. então, agradecer, Denise, pela participação, né, dizer que a palestra de Geocultura está aberta sempre a ela e a quem quiser aí propor, de repente, uma palestra que acha interessante, um lugar bacana que inclua geodiversidade, biodiversidade, cultura, história. A gente gosta muito dessas coisas, né, Denise? Muito obrigada. Com certeza, né? Obrigada também, né? Eu só tenho que agradecer, essa oportunidade foi dada para a gente mostrar, né, uns lugares com a nossa visão, né? Isso, exatamente. Que é diferente de outros. Eu enxerguei uma coisa, outras pessoas enxergam outra, e isso também, né, troca de informação, faz parte da educação ambiental, né? Do contexto. Sim. E é integrar, né? Integrar as duas ciências.
Exato, esse é um dos maiores objetivos. As pessoas. Uhum. Bom, nós temos, então, feito essas palestras de 2 em 2 semanas. No dia 3 de dezembro, nós vamos ter a professora Kátia Mansur, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela vai contar uma viagem que ela fez para as Dolomitas, lá na Itália. Nossa, do lugar dele. Nesse mesmo debate horário, nós estaremos aqui, então, daqui a 15 dias. Esperamos vocês todos. Boa tarde e muito obrigada. Obrigada, Denise. Toninha. Obrigada a todo mundo. Namastê para todos. Tchau, tchau. Namastê.